Muito bem, estamos de volta para mais uma lição da nossa revista da Coni Madeb, onde Cristo para Todos, Assembleia Deus Cristo para Todos. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2025 o Evangelho de Mateus, Jesus Cristo, Rei dos Judeus, e o Evangelho segundo Mateus. E Mateus tem uma característica maravilhosa. É em Mateus que nós conhecemos e aprendemos do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é o código de ética de Jesus. Ali está as verdadeiras características do cidadão do reino dos céus. O texto áureo da nossa lição é Mateus 5,19, que diz: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, verso 19. Que nós possamos praticar e ensinar tudo o que Jesus nos ensinou. Vamos à verdade central desse verso. Aqueles que moralmente se comprometem com o reino de Deus e socialmente manifestarem sua sede e fome pela justiça serão saciados pela graciosa provisão divina, como resultado do comportamento ético da conduta cristã. A nossa leitura bíblica em classe é o famoso texto de Mateus, capítulo 5, verso 3 a 11, que é conhecido como as bem-aventuranças. Meditemos nessas bem-aventuranças, que quer dizer imensamente feliz, e que nós possamos praticá-las e viver elas. Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Numa outra tradução diz os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Olha aí essas bem-aventuranças, que o Senhor nos ajude de fato a ser bem-aventurado. Vamos à introdução da nossa lição. Nos registros de Mateus, temos as ações de Jesus no seu ministério. E Jesus diz em Mateus 4,19 aos seus primeiros discípulos: sigam-me. Ele na frente, em primeiro lugar, ensinando, pregando e curando, conforme Mateus 4,23, e depois nós, como seus discípulos, seguindo. Depois também de chamar seus discípulos, ele prosseguiu nas instruções, iniciando o sermão do monte ou da montanha, onde estão contidas as normas para o direcionamento do povo a partir dos ensinamentos. Todos os discípulos deveriam andar e agir em conformidade com a sua vontade. Abordemos a ética de Cristo em formação e a perspectiva das bem-aventuranças. Na observância desses princípios éticos que temos em Cristo, está um grande confronto para os seus seguidores.
Está aqui a prova da renúncia. Está no esvaziamento total. Deixar de ser para ter, para tudo ter no meio do ser. Na realidade, Jesus está chamando todos a uma mudança de mente, colocando diante dos seguidores a proposta desafiadora de percorrer os caminhos do reino de Deus na contramão do mundo. Já dizia alguém, se você quer conhecer os homens, basta inverter as bem-aventuranças. A primeira diz os pobres de espírito, os humildes, mas o homem, na verdade, é soberbo. A segunda diz os que choram, mas, na verdade, os homens não querem chorar. Eles querem sorrir. Bem-aventurado também os mansos. Ninguém quer ser manso, as pessoas querem ser bravas. Fome, sede de justiça, que é isso? As pessoas gostam da injustiça. Bem-aventurados misericordiosos? Não, as pessoas não têm misericórdia. Então, tudo isso, vemos que se pegarmos as bem-aventuranças e invertermos, temos um retrato real do ser humano. Vamos começar então com os pobres de espírito aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, Mateus 5, verso 3. Essa pobreza apresentada por Jesus não tem nada a ver com a relação ou ausência de bens materiais ou suprimentos para a subsistência. O que está tratando aqui, os franciscanos católicos entendem esse texto como pobreza material e, portanto, fazem os seus votos de pobreza por dogma do católico, equivocado, que muitas vezes agem dessa forma. Mas quando Jesus ensinava, estava falando para os ouvintes num contexto onde a altivez de espírito dos romanos era a marca predominante do século I. O orgulho não deveria ser a marca dos discípulos. Antes, deveriam viver em humildade, independência da vontade de Deus, em preterição às próprias vontades. Vamos ao 2, bem-aventurados que choram, Mateus 5, 4. Jesus fala do choro que promove a felicidade como resultado do consolo. O choro aqui é o arrependimento como fruto da graça de Deus e é uma tristeza produzida por Deus em nossos corações, a fim de nos levar a um ato de contrição e arrependimento. O arrependimento gera tristeza, tristeza profunda. O reconhecimento dos pecados que atentaram contra a santidade de Deus. E com isso resulta num choro intenso, como marca de um verdadeiro quebrantamento. Na legitimidade do arrependimento mora a angústia da alma pecadora, mas na lágrima dos olhos de um pecador, de mente impacta, reside o consolo que temos em Cristo, Lucas 22, 62, que mediante o refrigério promove então a legítima felicidade em Deus. Vamos à terceira bem-aventurança, bem-aventurados mansos, Mateus 5, verso 5. Jesus fala dos mansos, que contrasta a ideia que os judeus tinham de acreditarem que seria implantado um sistema materialista, militarizado, que resultaria no estabelecimento do reino de Deus naquele tempo, restaurando assim o reino a Israel. Porém, na escada que desce na caminhada cristã, esse poderia ser colocado como terceiro degrau, uma pessoa que está ciente de sua condição em Cristo e que não reivindica direitos próprios nem posições, mas está disposta a abrir mão do estar em evidência e manifesta o sentimento de Cristo. Filipenses 2,5, se humilhando. Manso não significa ausência de força. Manso é aquele que também se deixa domar. Vamos à justiça divina na perspectiva das bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça.
Os pagãos e a sociedade alimentada pelo poder, enraizada no materialismo terreno, não conseguem perceber que as primeiras necessidades da humanidade não estão no gozo dos bens terrestres, mas sim na primazia do reino de Deus. A justiça pode ser destacada na Escritura em 3 aspectos. Primeiro, moral. Segundo, legal. E terceiro, social. Vamos então abordar cada um desses aspectos. Comecemos na justiça, no aspecto legal. A justiça pela justiça, como fundamento na legalidade da lei, apenas por cumprimento ritual. Essa era uma prática comum entre os legalistas judeus. Israel buscou essa justiça, mas de modo incorreto, apresentando-se com obras e não pela fé. Por essa razão, Paulo fala de que eles não conseguiram, por causa da ausência da fé, buscavam a Deus embasado em seus próprios méritos. Romanos 9, 30 ao 32. A prática do culto apenas por cumprimento ritual semanal é, de semelhante modo, uma forma legalista de ser justo com as propostas litúrgicas de nossa religiosidade. Essa atitude reprovável diante de Jesus. Vamos ao ponto 2, a justiça na perspectiva social. Aqui sim reside o cuidado com o próximo. Foi por essa justiça que os profetas clamaram e contra as injustiças sociais dos monarcas que exploravam as pessoas e abandonavam os órfãos, viúvas e pobres, eram esquecidos, abandonados nas suas necessidades. Isaías, capítulo 1, 17, Amós, capítulo 2, versos 6, 7, Miqueias 6, 8, diz o que o Senhor pede de ti. Os fariseus praticavam, de certo modo, esse tipo de justiça. Lucas 18, verso 11 a 12. Aqui o fariseu menciona em suas práticas como jejuar 2 vezes na semana, dar o dízimo de tudo que possuía, que poderia ser considerada como tarefas sociais por estarem ligados ao cuidado com a comunidade e aos ritos religiosos. O cuidado social fundamentado no dever legal, mas divorciado do caráter moral da justiça, segundo a vontade de Cristo. Esta é a base da repreensão de Jesus à prática farisaica. Tratemos ainda da justiça na perspectiva moral. O terceiro aspecto da justiça é o moral. Além do legal que falamos e do social, o moral, nela está contida a conduta e o caráter de Deus se agrada. E Jesus contrasta a 2 tipos, a do discípulo e a do fariseu, Mateus 5:20. Ambos praticam a justiça. O fariseu valendo-se do aspecto externo, com aparência de piedade. É uma justiça que não refletia o caráter interior, enquanto o outro expressava a justiça como uma evidência interior, legitimamente transformado. A justiça, no seu aspecto da moral, deveria exceder à dos escribas e fariseus, pela justiça legal que dizimavam, Mateus 23, 23, mas ficava aquém dos preceitos da fé. Em suma, os fariseus e escribas cumpriam a justiça legal e a social, mas Jesus convoca os seus discípulos e a nós a cumprirmos as 3. Temos que a nossa justiça exceder a dos escribas e fariseus, senão não entraremos no reino do céu. E é só desse modo que é possível que as suas práticas se tornem superiores em justiça com relação aos legalistas, proporcionando-nos o acesso ao reino dos céus. Vamos ao terceiro ponto, tratar de mais 3 bem-aventuranças: da misericórdia,
da pureza e da perseguição. Essas bem-aventuranças revelam-nos o caráter e os valores do reino de Deus. Estão destacadas em 3 aspectos fundamentais da vida cristã. Vamos, a misericórdia, que nos chama a tratar os outros com compaixão e perdão. A pureza, que nos convida a viver com um coração limpo diante de Deus e dos outros. E a perseguição, que mostra que seguir a Cristo muitas vezes envolve sofrer injustamente por amor a Ele. Bem-aventurados misericordiosos, eles recebem a promessa da reciprocidade benevolente. Em textos bíblicos vão aparecer 2 significados principais. O primeiro, indicando um perdão recebido por uma pessoa que cometeu pecado, sendo essa ação um ato de misericórdia. Isaías 55, verso 7. O segundo aponta para uma prática de assistir uma pessoa na sua necessidade. Lucas 18, 39. Mateus emprega a misericórdia no sentido de julgamento, implicando em ação graciosa de Deus para com os discípulos como resultado de suas ações benevolentes. E nesta está a proposta dominante no Sermão da Montanha. Bem-aventurados puros de coração. Jesus coloca em evidência a pureza do coração. Os que assim forem encontrados verão a Deus. Os fariseus, na observância da lei e dos rituais, mostravam pureza cerimonial, sendo evidente em seu aspecto externo. No entanto, não mostrava uma pureza de coração. Em alguns textos foram repreendidos por manifestarem um comportamento exterior que não conduzia com o interior. Mateus 23, verso 23 a 25, quando Jesus os repreende e os chama de sepulcros caiados. A evidência da candidez do coração tem a ver com o aspecto interior da moral. O que Jesus queria e quer de seus discípulos é uma pureza moral e não cerimonial. Nesse ponto, converge com a justiça, que deveria ser praticada com ênfase na moral e não no ritual legal. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Mateus, capítulo 5, verso 10. A perseguição por causa da justiça é uma realidade para aqueles que se opõem à injustiça, ao pecado e às normas do mundo. Buscando viver segundo a vontade divina, no entanto, Jesus garante que essa perseguição não é em vão. Ela é recompensada com o reino dos céus, um chamado para a perseverança diante das adversidades. Assim, a perseguição, embora dolorosa, é uma marca de compromisso com Cristo e uma oportunidade de testemunhar a fidelidade a Ele, como a promessa de consolo e recompensa eterna. Para concluir, a ética em Cristo, no Sermão da Montanha, apresentou a perspectiva das bem-aventuranças, os valores morais que precisam serem praticados. Desse modo, verdadeiramente serão diferentes nos aspectos da identidade e do caráter, e é assim que a nossa justiça excede a dos escribas e fariseus. É conclusivo que o tema essencial de toda a Bíblia, desde o começo até o fim, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si mesmo, e que esse povo seja um povo santo, separado do mundo para lhe pertencer e lhe obedecer, e que a sua vocação é permanecer fiel à sua identidade, isto é, ser santo em toda maneira de viver, ser diferente em todo o seu pensamento e em todo o seu comportamento. Vamos ao questionário da nossa lição e vamos aqui para reforçar o nosso conhecimento
dessa lição de número 3, o Sermão da Monte, o Código de Ética de Jesus. Vamos à primeira pergunta. O orgulho não deveria ser a marca dos discípulos. A marca deles consiste em... E a resposta aqui é viver na dependência da vontade de Deus. Os pobres de espírito que reconhecem a sua necessidade, em preterição às próprias vontades. Segundo, qual é o comportamento de uma pessoa que está ciente da sua condição em Cristo? E a resposta é: ele não reivindica direitos nem posições. Ele abre mão de estar em evidência e manifesta o sentimento de Cristo. Vamos à terceira pergunta. Qual é a perspectiva de justiça que reside o cuidado com o próximo? E a resposta é a perspectiva social, cuidar do próximo. Quarto, com que se relaciona a evidência da pureza do coração? E a resposta é, tem a ver com o aspecto interior da moral, que o nosso coração esteja puro, e aí veremos a Deus. E quinta e última pergunta, qual é uma marca de compromisso com Cristo? E a resposta é a perseguição. Ninguém gosta, mas quando nós amamos a Jesus e procuramos viver piamente em Cristo Jesus, padeceremos perseguições. Que Deus te abençoe e que você estude a lição para a semana que vem, onde nós vamos abordar a instrução aos discípulos, a oração, a confiança e a edificação. A continuação do Sermão do Monte, basicamente, agora mostrando que os discípulos são o sal e a luz, como devemos orar, como devemos confiar e edificar a nossa fé. Deus te abençoe em Cristo Jesus, que você acione o nosso canal no YouTube e ali você vai encontrar não só comentário dessa revista, mas você encontra também o comentário da revista da Central Gospel, da CADB, da Betel e da CPAD. São 5 escolas diferentes dominical que nós trazemos para você toda semana. E isso é só no canal PR Eugênio Piacentini, PR espaço Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva esse canal, divulgue, fale para os seus amigos, familiares, que as pessoas possam ser abençoadas pelo ensino da santa e gloriosa palavra de Deus. Amém.